Olá, alunos do nono ano. Hoje nossa aula tem como objetivo diferenciar as orações subordinadas adverbiais concessivas, finais, proporcionais, conformativas e comparativas. Só lembrando que nós já estudamos as causais, as consecutivas, as temporais e as condicionais, certo? Hoje nós vamos estar estudando esses 5 tipos. Nossa metodologia, primeiramente eu vou estar postando no WhatsApp alguns podcasts, depois vou colocar a correção da atividade juntamente nesse vídeo, dia 26, e aí eu vou expor o conteúdo explicando e por último explicação das questões dessas devidas páginas. Aqui tem a correção da atividade dia 26, eu pedi que vocês lessem esse texto. E aqui tem, A, B, uau, acredito que eu não pedi, eu só coloquei aqui por causa, para vocês, acompanhar melhor, saber que eu tinha pedido apenas o B, o C e o D, que vocês respondessem. Eu vou focar aqui somente nesse item D, que tem assim, no texto, que oração expande a informação que você citou em sua resposta ao item anterior, como ela se classifica sintaticamente. Aí a oração que vocês poderiam acompanhar aqui, deixa eu voltar aqui no texto, que aqui no finalzinho do parágrafo, do primeiro parágrafo, tem assim, se livrarmos a linguagem dessas influências, podemos ao menos reduzir um dos fatores que perpetuam injustiças. Aí tem um se. O se, eu falei para vocês que é uma das conjunções de condição. Então essa oração ela tem esse valor sintático, tá bom? De condicional. Então aqui ela é classificada como oração subordinada adverbial condicional. Aqui a quarta questão, você iria fazer a leitura desse trecho e responder o A e o B. Que tipo de oração o articulista emprega para expandir a ideia de que agimos como vetores de desigualdade? Que quando fazemos isso, na ideia de tempo. Então essa oração vai ser oração subordinada adverbial temporal. Porque o articulista considera que podemos ser vetores de desigualdade? Isso aqui é uma questão mais de interpretação, então não vou estar focando nela, tá bom? Mas vocês façam a devida correção. A quinta, a quinta foi mudada, o sentido de foi mudada as orações, acrescentada a oração principal. A primeira colocaram a conjunção como ninguém acha que é preconceituoso, e a segunda quando nos dizem que passamos a infância endossando injustiças das matinês. Após o acréscimo, classifique sintaticamente as orações e comente os novos efeitos de sentido gerados pela expansão dessas orações. A primeira, o como, ela vai ser classificada como oração subordinal adverbial de causal, que dá a ideia de causa. E a segunda, ideia de oração subordinada adverbial temporal, que dá a ideia de tempo. Aí, aqui tem a correção. Cada uma dessas expansões gera, portanto, novos efeitos de sentido. Na primeira, a oração subordinada evidencia causa, na segunda, circunstância de tempo. Você pode estar explicando dessa forma, tá certo? E é isso. E aí aqui é o nosso conteúdo de hoje. Como já falei, orações subordinadas adverbiais concessivas, finais, conformativas, proporcionais e comparativas. Aqui é só um trechinho que eu queria que vocês acompanhassem no livro de vocês. Na página... Deixa eu colocar aqui na página. Na página 136 tem essa questão. Como vocês podem acompanhar aí também o resultado da questão, porque tem a questão, mas tem a resposta logo em seguida. Reler alguns enunciados verbais retirados do infográfico. Aí o item tem assim: identifique em cada período expressões que funcionam como adjuntos adverbiais. Aqui não são orações, primeiramente eles pediram apenas adjuntos adverbiais. E o B, que circunstâncias essas expressões identificadas expressam? Aí você pode perceber que no pontinho 1 tem os adjuntos adverbiais são com suas garrafas. Adjunto não é considerado oração porque não tem verbo. É considerado um adjunto adverbial justamente porque dá uma ideia de instrumento,
com suas garrafas da ideia de instrumento e não é considerado um advérbio porque tem mais de uma palavra, certo? Então aqui é um adjunto adverbial. E o segundo a gente pode ver aí que tem em órbita baixa e entre 800 e 1.400 quilômetros. Esses dois últimos, como vocês podem ver, dá a ideia de tempo. De lugar, certo? Porque em órbita baixa, daquele local, tá certo? E também entre 800 e 1.400 quilômetros também dá a entender de ter ideia de lugar, ok? Aí aqui tem, na atividade 1, foram analisadas as circunstâncias que adjuntos adverbiais podem expressar. No trecho 1, por exemplo, com suas garrafas expressa qual objeto foi utilizado para imobilizar o lixo espacial. Em 2, os adjuntos adverbiais em órbita baixa e entre 800 e 1.400 km exprimem onde o lixo se concentra. Assim, o primeiro caso expressa instrumento e o segundo e o terceiro caso exprimem com exatidão lugar. Tá certo? Aqui é só para vocês analisarem. Agora, analise esses trechos do infográfico novamente. Do ponto de vista sintático, esses trechos são períodos compostos. Copie um caderno identificando as orações que os compõem. Aqui eu só tá pedindo, mas eu quero que vocês só analisem, tá bom? Juntamente comigo. Não precisa estar copiando nada por enquanto, tá bom? O item A. Aí, ó. Segunda questão. Item A. Do ponto de vista sintático, esses três são períodos compostos. Copie. Aí você vai copiar. O primeiro trecho. Você vai identificar quantas orações. Aí a primeira oração. Cada objeto desse lixo espacial traz riscos a centenas de satélites em operações. Essa aqui é a primeira oração. E a segunda oração, caso seus caminhos se cruzem, tá certo? Então, aqui no primeiro período, esse primeiro tópico, né, trecho, tem duas orações. E o segundo, como vocês podem estar acompanhando, tem assim, ó. Quando o satélite mergulha a 28 mil km por hora na atmosfera, enfrenta temperaturas de até 5 mil graus Celsius. Então, aqui há também duas orações, não é isso? A primeira, quando o satélite mergulha a 28 mil km por hora na atmosfera, e a segunda, enfrenta temperaturas de até 5 mil graus Celsius. Então, também duas orações. B, essas orações são introduzidas por conjunções. A primeira, se for introduzida por alguma conjunção, você pode perceber que no caso 1, né, tem no primeiro tópico tem a conjunção caso e no segundo tem a conjunção quando. Vocês também podem estar observando que no segundo tópico, no segundo trecho, o quando ele inicia, né, o período, só que eu poderia inverter e ficaria totalmente com o mesmo sentido. Aqui a oração subordinada ela vem logo no início, né? Não vem primeiramente a oração principal vem no final do período. E no segundo trecho, né? E como eu já falei, no segundo trecho é o quando, no primeiro trecho é a palavra caso, a conjunção caso. E agora, no item C, que circunstâncias as orações subordinadas atribuem as principais? No caso aqui, quando ele diz assim, ó, cada objeto desse lixo espacial traz riscos a centenas de satélites em operação, caso seus caminhos se cruzem, dá a ideia de condição, não é isso? Caso isso aconteça, o objeto traz risco a centenas de satélites. E o segundo, quando o satélite mergulha, dá a ideia de tempo, certo? Então é isso. E agora, aqui é como se fosse uma revisão das orações que nós já tínhamos estudado, né, que era a condicional, temporal. E agora vocês vão estar acompanhando essas orações concessivas, finais, conformativas, proporcionais e comparativas. E aqui eu vou estar introduzindo aqui primeiramente a concessiva. A concessiva, esse tipo de oração apresenta um fato que poderia impedir a realização do que é expresso na oração principal, ou que poderia invalidar a informação presente nela. Aqui tem o primeiro exemplo, depois vocês irão ver outro exemplo. O jovem pediatra estava preocupado com uma situação que vivenciava nos postos de saúde de comunidades pobres do Porto Alegre, Pelotas, por onde clicou.
Por mais que tratasse crianças desnutridas e com diarreia, entre outros problemas, elas sempre estavam de volta. Então, aqui dá a entender que por essas crianças serem tratadas, elas não precisariam voltar ao posto novamente, né, para ser não precisar voltar a ser clinicadas novamente, elas, né, deveriam ficar boas, só que não. Então aqui dá a ideia de como se fosse uma quebra de expectativa. O fato de as crianças doentes serem bem tratadas deveria impedir que continuassem doentes, mas não impede. Isso, a oração destacada é uma subordinada adverbial concessiva, tá certo? Porque como a concessiva é isso, é como se ela fosse essa oração, ela tivesse valor para impedir que a outra coisa acontecesse, só que ela não impede. E aqui, né, as crianças eram tratadas, então se elas eram tratadas, elas não era para que já que elas eram tratadas, elas não poderiam ficar doentes novamente, né? Não poderiam continuar doentes. Mas isso não impede que elas continuem doentes. Então aqui é uma concessiva. E aqui, afinal, esse tipo de oração exprime a finalidade do que se diz na oração principal. Para que sua atuação como cidadão seja mais efetiva, é importante que você conheça a legislação brasileira que protege os consumidores de excessos publicitários praticados por empresas. O conhecimento da legislação tem por objetivo uma atuação mais consciente. Assim, a oração destacada é subordinada à adverbial final, certo? Por que é importante que as pessoas conheçam a legislação brasileira? Para que sua atuação como cidadão seja mais efetiva. Esse é como se fosse ideia de finalidade. Conformativa. Esse tipo de oração expressa uma ideia de que está em conformidade, de acordo com alguma coisa, como o que é declarado na oração principal. Aí tem um exemplo. Afinal, como afirmou Barack Obama em discurso recente na cidade de Cleveland, o progresso é um objetivo duro de ser alcançado. De acordo com que foi afirmado por ele, né? Então aqui dá a ideia de conformidade. Nesse exemplo, o conteúdo da oração principal está de acordo com o pensamento do ex-presidente estadunidense, conforme afirmado na oração em destaque, que é subordinada adverbial conformativa. A ideia de conformidade, quando você puder trocar por essa ideia de acordo com, como afirmou também o como, né? Com isso, como aqui eu poderia colocar de acordo como afirmou Barack Obama, de acordo com o que afirmou Barack Obama, então dá a ideia de conformidade. Proporcional. Este tipo de oração exprime em que proporção ou gradação ocorre aqui é apresentado na oração principal. Aí tem, porque o tempo parece passar mais rápido à medida que envelhecemos. Aqui, à medida que envelhecemos, o tempo parece passar mais rápido, não dá a ideia de proporcionalidade. Tá certo? De acordo com esse trecho da reportagem, em certas circunstâncias, com a chegada progressiva da velhice, algumas pessoas têm a percepção de que o tempo vai passando mais rápido. Assim, a oração destacada é subordinada adverbial proporcional e a anterior é a oração principal. Tá certo? Que eu poderia também trocar, né? Porque o tempo parece passar mais rápido à proporção que envelhecemos. Então, aqui dá a ideia de proporcionalidade. Vocês estudam proporções em matemática quando no mesmo sentido, a proporção que uma coisa acontece, outra poderá acontecer na mesma proporcionalidade. Aqui tem, observa o título do livro, a oração do livro ao lado. Aqui é só que vocês, né, foca aqui no livro de vocês poderão estar acompanhando. Tem um livrinho que tem assim: quanto mais entendo os homens, mais eu gosto do meu gato. Aí aqui, né, quanto mais isso acontece, mais ele faz isso. Então a ideia de proporcionalidade é isso, certo? Desculpa aí. Agora a comparativa. A comparativa é fazendo uma comparação com alguma coisa, né? Quando tem um fato que é comparado com aquilo que se diz na oração principal. Na dança moderna, as qualidades pessoais mais intensas de cada artista são mais evidentes do que na dança acadêmica. É mais evidente do que isso. Então eu estou fazendo aqui uma comparação. Porque existem vários tipos de comparações, né? Então aqui é um desses, só que aqui
E como vocês sabem, mesmo é porque a maioria das vezes as pessoas pensam que é só como, né, a comparação, mas não. Do que é mais bonito, né? Se eu digo assim, fulano é mais bonito do que ciclano. Então eu tô fazendo o que? Eu tô fazendo a comparação também, certo? Aqui, mais evidente do que na dança acadêmica, é uma comparação feita, né, em relação a essas duas danças. Comparando as qualidades pessoais do artista na dança acadêmica e na dança moderna, avalia-se que nesta elas são mais evidentes, quando transpostas àquela. A oração destacada, portanto, é subordinada à adverbial comparativa. A anterior é a sua oração principal. Nas orações subordinadas a adverbiais comparativos é comum o verbo estar subtendido, como no exemplo acima. Na dança moderna, como vocês viram, né? Como eu digo aqui, na dança moderna, as qualidades pessoais mais intensas de cada artista são mais evidentes do que, aqui, né? Vocês podem ver, do que na dança acadêmica. Aqui é uma oração, só que aqui você pode perceber que não tem um verbo. Só que porque o verbo está aí implícito. Ele não está claro, mas eu sei que ele está aí. Porque, como vocês viram aqui, né? No finalzinho desse slide tem são mais evidentes do que aí, né? São evidentes na dança acadêmica. Porque esse termo são evidentes está subtendido. Eu sei que ele está aí, só que não está claro, está implícito. Ok? Aí aqui tem um quadro que melhor explica tudo isso, que tem a concessiva indica algo que poderia se invalidar, como já foi dito, proporcional exprime uma proporção ou gradação, conformativa expressa a ideia com a qual o conteúdo na oração principal está de acordo, final de finalidade e comparativo de comparação, né? A informação que é comparada com aquela apresentada na oração principal. A concessiva tem outro exemplo. Embora fosse uma apresentação com palhaços, a plateia chegou a chorar. Porque o certo seria, se era palhaços, né, era só de alegria, só, né, porque os palhaços fazem palhaçada, então era só para ficarem alegres, rindo, e não foi o que aconteceu. Exemplo, quanto mais rápido as bailarinas rodopiavam, mais o público aplaudia. Então, a proporção que elas rodopiavam, o público aplaudia. Exemplo de conformativa. Segundo disseram, as meninas vão criar uma coreografia. Então, de acordo com o que foi dito, né, as meninas, essa é a ideia de conformidade. Conforme, né, conforme disseram, também poderia ser trocado por essa conjunção. Final. O exemplo, o sinal toca para que todos entrem nas salas. Essa é a finalidade pelo qual o sinal toca. E o último, comparação, o público gostou mais da comédia do que do drama. Aí o gostou está subtendido porque a maioria das orações comparativas elas têm um verbo implícito, certo? Então o público gostou mais da comédia do que do drama, né? Eu sei que tá. Aí eu tenho um verbo gostou subtendido. Isso é comparação. Aí aqui tem alguns conectivos de comparação, concessivo, né? Concessivo a maioria são embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, entre outros. Proporcionais, à medida que, a proporção que, quanto mais isso, né? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Conformativa, conforme, como, segundo, consoante. Finais, para que, a fim de que, etc. Comparativa, como, mais do que, menos do que, e assim por diante. Então, alguns exemplos. Aqui tem um pouquinho falando da conjunção como, que ela pode assumir vários significados, né? Porque, pode, como já falei, né, o como ele pode ser usado na conformidade, pode ser usado nas orações causais, na comparativa. Então, vai depender da situação. Aqui tem só um trechinho, eu não vou ler nem os quadrinhos para não ficar muito longo. No segundo quadrinho, como é igual a conforme, quando ele diz, né, como sabemos o inimigo, conforme sabemos, né? E a oração é classificada como subordinada conformativa, equivale a conforme sabemos. No terceiro quadrinho, como já que ou porque, e a oração é subordinada adverbial causal, equivale a porque minha mãe tem afinidades secretas com meninas. Aqui no terceiro quadrinho, como minha mãe tem afinidades secretas com meninas, devemos eliminar. Isso aqui é a causa, né, pelo qual a mãe dele tem afinidade, pelo qual ele deve eliminar as forças inimigas, é porque a mãe dele tem afinidades secretas.
E a conjunção como pode ainda indicar orações adverbiais comparativas. Ele ouvia bem como um cão, né? Da ideia de comparação. Então, aqui são algumas situações que como ele pode ser utilizado. E agora as questões, vocês irão ler essa tirinha e responder a esses itens A, B, C, D e E. E são questões bem simples, tem algumas questões de interpretação e outras para você analisar de acordo com o nosso conteúdo de hoje. Aqui na terceira questão também vocês irão ler o trecho, mas essa terceira questão vocês deverão fazer somente o item D, tá bom? Você não precisa nem copiar a terceira questão não, você copia só o item D como se fosse a sua segunda questão. E aí você responde qual é a classificação das duas orações destacadas, você vai dizer qual é a classificação. Você lê uma oração subordinada adverbial, temporal, causal, conformativa, uma das proporcional, comparativa, final. Você vai, de acordo com o que a gente estudou, você vai ler e você vai tentar entender, tá bom? A quinta questão, você vai copiar o item e aí você vai marcar, você pode reescrever o trecho, todo o texto, e aí você vai marcar quais são, logo após classifica um caderno as alternativas como verdadeiras ou falsas. Aí você coloca um parentezinho e coloca, antes de escrever, você coloca o parênteses, para você classificar. Se for verdadeiro, você coloca um V, se for falso, você coloca um F, tá bom? E aí a sétima questão. Só lembrando que a primeira questão, a primeira e a terceira questão, elas estão na página 140. A quinta questão, que é só marcar verdadeiro ou falso, está na página 141. E a sétima na página 142, tá bom? Aqui é a sétima. Aí aqui a sétima, vocês irão classificar cada uma dessas orações. Aqui classifica as orações adverbiais dos períodos a seguir. Você vai observar qual é a oração, certo? Qual é a oração adverbial. Aqui tem a medida que a economia do Brasil se recupera, política se desintegra novamente. Essa primeira oração, à medida que a economia do Brasil se recupera, é qual tipo? É oração subordinada adverbial, comparativa, proporcional, conformativa. O segundo, socorro, a mala não chegou. Sabia o que fazer caso sua bagagem se perca. Saiba o que fazer caso sua bagagem se perca. Esse caso aqui dá a ideia de que, caso a sua bagagem se perca. A terceira, a expectativa para o vestibular é tão grande quanto a incerteza. Só lembrando, pessoal, que são 6 tipos de orações e hoje a gente só estudou 5, certo? Você pode ter repetidas, tá bom? Pode ter da vez passada que nós já estudamos, aqueles 4 tipos, comparativo, não, a gente estudou condicional, causal, consecutivo aí e qual foi o temporal. Pode ter sim, tá bom? E aí, embora Palmeiras tenha ajudado, esse embora da ideia de que quanto mais nossa juventude isso, mais aquilo, Nobel da Paz pode viajar, segundo os médicos ocidentais. Então, você vai analisar cada um desses itens e você vai classificar essas orações, tá certo? E é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo um pouquinho longo, o de hoje, mas é bom para explicar um pouco mais. E espero que vocês tenham entendido. Também sugiro que vocês pesquisem outros vídeos no YouTube. Com certeza tem vários vídeos que vocês poderão assistir que vão esclarecer ainda mais esse conteúdo. E é isso. Até mais.